Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Todos os anos, um grupo de pessoas percorre uma longa distância até a ilha Nazino, no meio da Sibéria. O local fica à beira de um dos principais rios da Sibéria e o quarto mais longo da Rússia. As pessoas que vão até a ilha Nazino sempre levam flores como um gesto para homenagear todas as vítimas que morreram ali, no fatídico verão de 1933. Apesar de se chamar Ilha Nazino, muitas pessoas a conhecem como Ilha Canibal. Ela passou a ser chamada assim depois que o notório ditador Joseph Stalin decidiu eliminar qualquer pessoa que ameaçasse o regime comunista da União Soviética. Isso significa que ele enviava para lá adversários políticos ou traidores do próprio Partido Comunista. Stalin também enviou para Nazino qualquer pessoa que pudesse desafiar a ordem social que ele queria construir. E foi desse jeito que o líder achou uma maneira de eliminar as classes de pessoas que considerava uma ameaça. Mas por que Ilha Canibal? Vem comigo, que conforme eu for contando essa história, você vai entender exatamente por que a ilha de Nazino é chamada assim. Tudo começou em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa, ocasião em que a monarquia russa foi derrubada e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Nessa época, os líderes bolcheviques aboliram os passaportes, pois para eles, uma pessoa soviética poderia viver e trabalhar onde quisesse. Tempos depois, com a péssima política econômica soviética, muitos camponeses saíram da zona rural e foram viver nas cidades em busca de uma melhor condição de vida. Como resultado, houve uma escassez de moradias para os proletariados nas grandes cidades, considerados o principal pilar do regime comunista. Foi então que o governo soviético decidiu emitir passaportes domésticos, um tipo de identidade para os proletários a partir de 1932, enquanto os camponeses, com algumas raras exceções, só puderam ter passaportes em 1974. Junto com a emissão de passaportes para os trabalhadores, o governo também resolveu fazer um limpa nas cidades. E expulsar todos que não possuíam documentos que os autorizavam viver nelas. O objetivo era claro: evitar que os camponeses que não tinham passaporte fugissem das fazendas coletivas para a cidade. De forma resumida, qualquer um que tivesse o passaporte poderia viver nas cidades, mas quem não tinha poderia ser preso pelo governo. A tática era apanhar todas as pessoas que viviam escondidas nas cidades. Além de camponeses, pessoas em situação de rua, prostitutas, criminosos e qualquer pessoa que não estivesse engajada em trabalho socialmente útil foram classificados como antissoviéticos. As propriedades dessas pessoas eram confiscadas e elas eram enviadas para diversos assentamentos na Sibéria, onde deveriam trabalhar para o bem do Estado. Para o governo, esse tipo de atitude estava resolvendo dois problemas de uma só vez. As cidades seriam limpas e a deserta Sibéria seria povoada. Só que a eficácia do trabalho da polícia soviética passava dos limites, a ponto de muitas pessoas que tinham o passaporte, mas não o possuíam no momento da abordagem, serem detidas. A polícia podia abordar um estudante que estava indo visitar alguns parentes, ou mesmo um vendedor que tinha saído apenas para comprar pães para sua família. Dizem que uma vez, 2 filhos de um promotor soviético foram presos pela polícia. O promotor conseguiu resgatar seus filhos a tempo, mas nem todos, levados por engano, tiveram a mesma sorte. As pessoas que não tinham passaportes eram imediatamente consideradas indesejadas e deveriam ser enviadas
para os campos de trabalho no leste do país. A situação ficou ainda mais complicada com o fato de que, junto com essas pessoas, também eram enviados terríveis criminosos retirados da prisão para dar uma aliviada nos campos de prisioneiros superlotados de algumas partes do país. Diante deste contexto, em maio de 1933, cerca de 6.000 pessoas desembarcaram na pequena ilha de Nazino. Essas pessoas deveriam ficar lá temporariamente, enquanto o governo russo resolvia os problemas de superlotação nos campos de trabalho. Os deportados usavam apenas um uniforme. Eles não tinham cobertores, travesseiros ou qualquer vestimenta que pudesse aliviar o frio. Além disso, eles também não tinham ferramentas para construir um abrigo temporário. No segundo dia em que as pessoas estavam na ilha, a temperatura começou a ficar abaixo de zero. Depois começou a chover. Indefesos contra as forças da natureza, os detentos não tinham muito o que fazer, a não ser sentar em volta de fogueiras para tentar amenizar o frio e vagar pelas florestas em busca de lenha e alimentos. Os alimentos, inclusive, eram extremamente escassos. Na verdade, os soldados soviéticos só foram levar comida para os deportados no quarto dia. E mesmo assim, o que os soldados deram a eles era nada mais que farinha de centeio. Após receberem a farinha, os detentos passaram a misturar com a água gelada do rio, criando uma espécie de mingau. A situação era crítica. Nos primeiros dias, centenas de detentos soviéticos já estavam mortos. A fome os deixou muito fracos, enquanto o frio era insuportável. Em muitos casos, as pessoas adormeciam ao lado das fogueiras e acordavam com seus corpos em chamas. Outros morriam por exaustão. Também foram relatados casos de pessoas que foram vítimas da brutalidade dos guardas. Muitos deles abusavam da autoridade e agrediam os detentos. Como a ilha estava cercada por embarcações cheias de guardas, fugir da ilha era quase impossível. Primeiro, que a água congelante era um dos maiores obstáculos. E segundo, porque havia os guardas prontos para atirar em qualquer um que tentasse fugir. Com a fome causando desespero em todos, coisas muito sombrias começaram a acontecer entre os deportados. Os primeiros casos de canibalismo na ilha Nazino aconteceram no 10º dia desde que os deportados estavam lá. A essa altura, o canibalismo parecia ser a única maneira de sobreviver. Os primeiros a cometerem esse ato cruel foram os criminosos. Como eles estavam acostumados a sobreviver em condições brutais, o canibalismo parecia o único caminho para continuarem vivos. Os criminosos, então, formaram gangues que aterrorizavam os demais. Algumas pessoas que moravam em uma vila perto da ilha relataram cenas de embrulhar o estômago. Um dos relatos foi de uma camponesa que, na época, tinha apenas 13 anos. Segundo ela, depois que um dos guardas abusou de uma bela moça, várias pessoas agarraram a garota, a amarraram em uma árvore, esfaquearam-na até a morte e depois comeram a sua carne. Por toda a ilha era possível ver carne humana sendo rasgada, cortada e pendurada em árvores. As clareiras estavam cheias de cadáveres. Um dos prisioneiros, que posteriormente relatou alguns fatos em um interrogatório, disse que sempre escolhia os que não estavam mais vivos, mas também não estavam mortos. Segundo ele, era possível ver quando uma pessoa era caso perdido, pessoas que viveriam no máximo mais 1 ou 2 dias. Então, ainda segundo o prisioneiro, o melhor a se fazer era acabar com o sofrimento delas de uma vez por todas. Em um outro relato, uma moradora do vilarejo
diz que conversou com uma mulher que estava com suas panturrilhas cortadas. Ao ser questionada sobre o ferimento, ela disse que a carne da sua panturrilha tinha sido cortada e grelhada na ilha Nazino. A mulher parecia uma idosa, mas, na verdade, toda aquela situação tinha a deixado com uma aparência de mais velha. Ela tinha lá seus 40 e poucos anos. Cerca de um mês depois, os sobreviventes foram evacuados da ilha, mas o pesadelo estava longe de ter fim. Eles continuaram sofrendo nos assentamentos da Sibéria. No final das 6.000 pessoas, apenas 2.000 delas saíram vivas da ilha. Essa tragédia poderia ter sido muito pior se não fosse um homem chamado Vassili Vilitika, que era funcionário do Partido Comunista. Em julho de 1933, ele foi enviado para a ilha para relatar como os cidadãos soviéticos indesejados estavam. Ao se deparar com os horrores que aconteceram na ilha Nazino, Vassili enviou seu relatório detalhado, baseado no testemunho de dezenas de sobreviventes, para o Kremlin, onde causou grande alvoroço. Logo depois, uma comissão especial que chegou a Nazino conduziu uma investigação mais completa e encontrou 31 valas na ilha, com cerca de 70 cadáveres em cada uma. Posteriormente, mais de 80 dos guardas e pessoas deportadas foram processadas, e muitas delas foram condenadas à pena de morte. Depois da investigação, os detalhes do caso foram escondidos da população soviética e do resto do mundo. Vassili Vilitika perdeu o emprego, mas não sofreu mais consequências. Ele se tornou correspondente de guerra e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ele escreveu alguns romances sobre as transformações socialistas na Sibéria, porém, nunca ousou falar sobre o que ele tinha presenciado na ilha Nazino. Na verdade, essa história foi escondida do resto do mundo por anos, até que no final da década de 80, pouco antes do colapso da União Soviética, a história veio à tona. E foi assim que a ilha de Nazino ficou conhecida como Ilha Canibal. Eu fico por aqui. Se gostou do tema de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e, caso tenha interesse, se torne membro da Fatos Desconhecidos, pois assim você terá vários benefícios exclusivos para assinantes. Nos vemos em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!